Muito bom dia, muito bom dia. Vamos aí, esperando o pessoal chegar. Muito bom dia, quarta-feira, 27 de dezembro, às 8h30. Bom dia, o pessoal do Instagram está sendo convidado. Bom dia, Thelma, um excelente dia. Metatron, bom dia. Bom dia, pessoal. Acabei hoje atrasou um pouquinho, porque eu estava numa aula às 6 e pouco e outra aula às 7 horas. E aí eu falei, bom, vai atrasar, né? Assistindo duas mentorias que eu estou assistindo, porque a gente vai precisar fazer realmente mudanças na vida da gente, tá? Então não adianta você querer mudar a tua vida, melhorar a tua vida, se você não corre atrás. Correr atrás, modo de falar, né? Você não se abre para novas oportunidades. Muito legal, o pessoal chegando, Adriana, Marisa, Marino, milagre completo. Eu acho que é muito legal esse milagre completo. Quero te conhecer depois, milagre completo. Acho que todo milagre é completo, né? Bom dia, Maísa. Como é que está teu pai? Tudo bem? Então, nós ainda somos um grupo, né? Muito gostoso, Wanda, onde a gente se conhece, né? Vai se conversando, vai se falando. É muito legal isso aí. Claro que vai chegar um dia que a gente não vai ter a oportunidade de conversar assim como se fôssemos mas a gente vai manter grupos pequenos também. E eu quero hoje falar, cujo título, sobre a única causa da depressão. Então, vamos começando a fazer perguntas para vocês. Bom dia, Cristiane. Estou acabando de fazer agora, estava numa mentoria do Mira lá, e uma moça falou que ela tem transtorno bipolar, e que acabou fazendo disso um livro, etc. e tal, muito interessante. Eu falei, olha, nós temos sempre outras perspectivas, né, que podem ampliar, né? Muitas vezes a pessoa tem que ficar muitos anos para fazer um diagnóstico de um transtorno bipolar. E eu entendo que, embora eu não seja psiquiatra, e quem me conhece sabe, eu não sou psiquiatra, mas que eu entendo que falta na visão da medicina mais mental, faltam algumas coisas importantes, como agregar o conhecimento emocional, mas principalmente a inteligência espiritual. Bom dia, dona Laura, Sandra, Cristiane, Márcia, bom dia a todos, bom dia. Falta muito, na minha opinião, na medicina mais convencional. O senhor me conhece, eu sou paciente, te conto quem sou e uma próxima, tá legal. Então, falta, na minha opinião, na medicina convencional, uma visão de uma inteligência, que eu digo emocional, um pouco mais profunda, e principalmente de uma inteligência, vamos dizer assim, transpessoal, não, vamos falar assim, paranormal, vai. Para a gente não cair na religião, porque realmente hoje a gente está observando que nós precisamos reavaliar, e eu vou pôr um contato para você aqui, talvez você não entenda, nós precisamos reavaliar a religião. Avaliar a religião não tem nada a ver com espiritualidade. Então nós temos aqui, eu e a Joeli, estamos montando aí algumas coisas muito interessantes para o ano que vem, para 2024, e a gente está identificando quantos padrões que nos limitaram vindo do aspecto religioso. Que legal, muito bom, Maísa. Muito comum, né? Muito comum que a religião possa trazer componentes limitadores. Não vou dizer a religião, vai? Mas a via religiosa, né? Onde os homens colocam ali as suas conotações e as suas manipulações, muitas vezes. Bom dia, Múcio. Bom dia. Quando puder, vamos fazer uma live junto, hein? Fantástico. Múcio tem um trabalho muito interessante. Então, hoje eu quero falar sobre a única causa da depressão. Como assim, Rubens? Como você fala? Depressão só tem uma causa? Só tem uma causa. E eu vou provar para você. Mas para isso, eu primeiro quero que você coloque aí. Você conhece alguém, ou você já vivenciou uma... Vamos agendar. Você já vivenciou, você já passou por depressão? Eu já passei por depressão. E eu posso dizer que eu curei a minha depressão sem tomar um medicamento, sem tomar uma gota de remédio. Porque eu identifiquei as causas, identifiquei o porquê. E a minha proposta de vida é identificar causas.
Só que é uma proposta de vida ousada, porque como médico, você vai falar, aí, Rubens, é um vírus? Né? É um vírus que causa depressão? É uma bactéria? É um fungo, né, que causa depressão? E eu tenho a ousadia de falar para você, porque eu já tive experiência pessoal com milhares de pacientes, e depressão, presta atenção, anote aí, depressão é isso mesmo, por inteligência emocional e coaching, é isso aí, Múcio. Sem tomar remédio também, Múcio, é isso mesmo, a gente vai na raça, vai na raça. Porque você vai identificando, você vai sabendo o que é, né? Então, eu posso dizer para você, afirmar para você que depressão não é doença. Anote, escreva aí. Depressão não é doença. E só tem uma causa da depressão. E quando você identifica, claro que esta causa, que é a única causa, tem outras raízes, mas é diferente. Quando eu falo que só tem uma causa que não é doença, eu estou quebrando paradigmas importantes. Porque nós precisamos identificar as causas. E eu sou um buscador de causas cada vez maiores. E eu entendo que existem níveis de buscar causas, né? Ou níveis ou metaníveis. Né? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, mas a causa da depressão é falta de serotonina, ou é falta de adrenalina, ou é falta de dopamina. Aí eu pergunto, ok, tudo bem. E por que não tem? Por que não está produzindo serotonina? Por que não está produzindo serotonina? Ah, não está produzindo serotonina porque o corpo não está produzindo serotonina. Então eu tenho que dar serotonina para o corpo. Sim, mas e por que não está produzindo serotonina? Qual é o motivo que não está produzindo dopamina? Qual é o motivo? Porque se a gente parar para pensar que o corpo estava produzindo serotonina e por isso você não tinha depressão, e de repente o corpo não produz o suficiente de serotonina, o suficiente de dopamina, o suficiente de adrenalina, e isto te causa o sintoma, anote aí, te causa o sintoma de depressão. Então você tem um sintoma de depressão, e eu vou dizer para você, e afirmo, e eu já afirmo isso desde 2012, quando a gente escreveu o livro Saúde Mais Saudável, muitas pessoas pedindo aí o livro novamente. A gente vai fazer o Saúde Mais Saudável 2. Então, tem bastante coisa para complementar. A gente vai fazer uma edição própria. Você faz a edição na gráfica, depois a gráfica fala, não vou fazer mais, o editor não vai fazer mais, não tem mais interesse, e as pessoas querem e não acham. Então, a gente vai fazer o Saúde Mais Saudável 2, fazer uma edição própria. Então, desde 2012, quando eu escrevi o livro que eu escrevi sobre depressão, mas aí, como eu tive ajuda, as meninas que me ajudaram falaram, Rubens, amplia um pouco, né? Amplia um pouco. Acabamos ampliando, falando muitas coisas lá. Então, a ideia é, depressão não é doença. Anote. Ah, mas Rubens, mas é óbvio que se você quebrar a perna, eu vou precisar te dar uma muleta. Mas não adianta eu te dar uma muleta e não fazer nada na sua perna. Presta atenção. Você quebrou a perna. E eu preciso te dar uma muleta. Você não pode pisar com essa perna. É óbvio, mas não adianta eu ficar só te dando muleta e não tratando a perna. Nunca vai ficar boa a perna. Isso o quê? Preciso engessar, fazer uma cirurgia? Tudo bem. Então eu preciso tratar a fratura e enquanto você trata a fratura, enquanto a fratura se consolida, enquanto você faz fisioterapia, você usa uma muleta. Bom dia, Gabi. Gabi fez aniversário ontem, 27 anos, entrou na cobrança de Saturno. Vamos lá. Vamos ver o que a vida vai trazer para ele. Eu acho interessante que hoje em dia a gente vê o que a gente chamava antes de problemas, agora como desafios, né? E eu estou aprendendo que não dá para viver sem desafio. Eu estou passando um desafio agora muito sério esses dias. Muito sério, mas eu falo, vamos passar esse desafio e não vamos deixar me abalar. Porque eu sei que esse desafio é um desafio que está me fazendo um fortalecimento. Muito sério que nós estamos passando, mas é um desafio de proposta de crescimento. Estou aqui com o meu cappuccino funcional. Cappuccino, uma delícia, cappuccino funcional. Porque hoje em dia eu tenho feito jejum pela manhã, né? Não tenho comido nada, mas um cappuccino funcional vai. Eu uso um café, ganhei um café da Colômbia, negócio fantástico. Uso leite de coco e uso cacau só.
Cacau é antioxidante, dá energia. Café em doses pequenas também energiza. E o leite de coco é uma gordura boa. Genésio, gratidão, Genésio, por tudo que dispensa a minha, tudo isso. Muito obrigado. Então, depressão não é doença. E eu queria te convidar, então, para você começar a raciocinar um pouco como eu gosto de raciocinar há muitos anos. Aliás, lembro agora, eu estava na faculdade ainda, e nós tivemos uma aula de artrite reumatoide. E foi uma aula, aquela manhã inteira, artrite reumatoide. Então, e eu sempre muito prático, né? Talvez um equívoco meu, mas sempre muito prático, fez, né? Uma delícia. Eu perguntava, e aí, como é que eu trato? Não, calma, e faz isso, e faz a fisiologia, fisiopatologia, e não sei o quê. E aí, depois de fazer 2, 3 horas de aula, como é que tá? Ah, você vai tratar com aspirina. Vocês não imaginam, eu lembro até hoje, a decepção, porque assim, qual era? Hoje tem outras coisas também, mas mesmo na mesma linha, né? Eu fiquei muito decepcionado. Muito decepcionado. Por quê? Porque horas e horas investigando fisiopatologia, que eles nem sabiam a fisiopatologia, que hoje a gente sabe da artrite reumatoide, não sabe. Mas isso daqui, aqui, lá, toma isso. E aí, no final, só tinha aspirina para dar. E eram os professores famosos, né? Doutor Cobra, era famoso pra caramba. A família inteira dele foi reumatologista. Dava aspirina. Eu falei, mas isso aí eu dou aspirina logo de cara que a pessoa chega com dor. Quer dizer, para mim, era insustentável todo um assunto, toda uma conversa, todo um aprofundamento para ficar falando sobre essa questão, mas não sobre as causas. Então, a medicina tem muito disso. Fala disso, fala daquilo, síndromes, então, tem uma amiga que ela decorava todas as síndromes. Eu não decorei nenhuma síndrome. O que é síndrome? Síndrome é você pega os vários sintomas, você tem dor de cabeça, o joelho inflama, a unha do pé tem fungo, a orelha está descamando, junta, fala, isto é a síndrome do cascapeiro. Dá o nome do cara lá, e o que é uma síndrome? É um amontoado de sintomas. E para que serve isso aí? Para encaixar a pessoa num padrão para dar um medicamento sintomático. Anote aí, medicamento sintomático. Então, você que trata qualquer síndrome, você só está tratando os sintomas. Porque não se sabe. Pergunta qual é a causa. Não se sabe. Não se sabe. Vem autoimune, Sjögren, por exemplo, síndrome de Sjögren. Vai isso, aquilo. Qual é a causa? A síndrome de Sjögren, que é um processo reumatológico autoimune. Todas as doenças reumatológicas e autoimunes, e aí entra ansiedade, depressão, enxaqueca, caspa no joelho, brincadeira, você precisa olhar o quê? Intestino. Causa, isso mesmo, idiopática. Idiopática lembra de idiota, né? O idiopático, idiota hepático. Eu fico transtornado com isso aí. Por isso que eu fui, há 10 anos, eu fui médico alopata e eu falei, vou largar isso aqui. Eu ia largar a medicina. Graças a Deus veio a medicina chinesa e aí veio desencadeando um monte de coisa. Eu sinto que eu fiz uma carreira, talvez eu fiz uma carreira um pouco diferente. Mas a minha sensação hoje, eu hoje talvez não alcancei uma estabilidade que alguns amigos meus alcançaram. Mas eu acho que o preço que eles pagaram para isso foi muito alto, na minha opinião. Tá? Por que eu sinto? Eu sinto que eu não estabilizei ainda, porque eu fui atirando para muitos lados, ampliando muitos lados. Eu sinto que quando a coisa vier, essa coisa, gestalt, vai ser muito mais. E eu vou ter uma alegria, porque eu fiz muitas coisas. Eu acredito que eu vim para viver muitas coisas. Né? Então, eu tenho um colega que fez uma especialização e fica lá no consultóriozinho fazendo aquilo. Não tem nada errado, mas é aquela vida. Eu não sei, eu levo plantão a vida inteira na prefeitura. Eu falei, meu Deus do céu, o preço é muito alto. E eu tive muitas experiências, eu trabalhei com muitas coisas diferentes, muita experiência. Eu fui quebrando a cara num monte de coisa, mas também eu não posso dizer que eu faço muitas experiências. Experiências que eu digo aprendizados novos, né? Então, hoje, eu estou falando sobre depressão, mas você vai entender que quase tudo na medicina, trata esse sintoma. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, depressão não é doença. Anote aí, se você conhece alguém depressivo,
É importante que você passe isso para ele. Porque, e faz a metáfora, você quebrou a perna. É importante que use a muleta, é óbvio, porque você não pode pôr a perna no chão, mas você tem que curar a perna. Ou faz uma cirurgia, ou põe uma bota ortopédica, ou põe gesso. Não dá para você ficar só usando a muleta. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os antidepressivos, eles podem ajudar enquanto você está curando as causas. E muitas vezes o antidepressivo não cura a depressão. Ele te dá uma estrutura, a muleta, até o teu organismo se reorganizar e curar sozinho a depressão. De novo, muitas vezes, quem curou a depressão não foi o antidepressivo, porque tem gente tomando antidepressivo 30 anos, 20 anos, está usando a muleta e não trata a perna. Está muito complicado? Escreve aí para mim. Está simples o que eu estou falando? Porque a minha proposta sempre vai ser traduzir numa linguagem mais não mediquês. Eu não sei falar mediquês, né? Se precisar, a gente fala, mas eu não gosto. Então, eu quero ver se está claro o que eu estou falando. Está claro? Põe aí. Está claro? Está claro? Está claro. Entendi. Então, se você tem depressão, conhece alguém que tem depressão, você precisa tratar a causa. Não tira o antidepressivo, mas o antidepressivo é a muleta, enquanto o organismo se reorganiza. Agora, se você não ajuda o organismo a se reorganizar, se você não ajuda o organismo a se reorganizar, você vai ficar andando sempre com a muleta. Quer dizer, você vai ficar sempre tomando medicação. Por isso que eu acho absurdo uma pessoa chegar para mim e falar, eu estou 30 anos tratando depressão. Eu falo, não é possível. Não trataram a causa, é óbvio. E por quê? O que tem por trás? Tem por trás que é interessante, entre aspas, para o nosso sistema de saúde, é interessante que você não cure. Porque se encontrarem medicamentos que curam as doenças, o sistema de saúde vai perder dinheiro. Anote, se você encontrar medicamentos que curam o sistema de saúde, que está pautado, a base financeira, a base de lucro do sistema de saúde é doença. A base do sistema de saúde é doença, não é saúde. Então, se você cura alguma coisa, você está trazendo prejuízo para a indústria farmacêutica. Eu, por exemplo, obrigado, Genese. Eu aceito orações, muito. Se por exemplo, comigo tem prejuízo, porque eu, por exemplo, não tomo nenhum, veja, eu estou com 67 anos, não tomo nenhum medicamento para nada. Tomo muitos suplementos. Tomo suplementos, me alimento bem, faço exercício, mas eu não tomo nenhum remedinho. Nem para pré-diabetes, nem para pressão, nada. Minha pressão subiu um tempo aí eu descobri que tinha um campo emocional junto com um campo vibratório, resolvi, acabou, pronto, voltou ao normal. Então, depressão não é doença. Anote, depressão é sintoma. Escreva aí, para você fixar. Se você se sente deprimido, e é possível que você tenha momentos que você vai sentir mais triste ou mais desanimado, porque tem todo um processo. Então, até uma falando, foi tratada como se tivesse depressão, e era burnout. O antidepressivo só me ajudava a ficar em pé. A muleta, né? A muleta. Então, o burnout, quer dizer, acabou o fogo. Né? A pessoa não tem... Então, qual é a única causa? A única causa de depressão, só tem uma causa. E você vai entender, porque fica muito fácil. Só uma causa. Falta de energia vital. Anote. Falta de energia vital. Aliás, se você puder ampliar, como eu gosto de ampliar, por que você pega a gripe? Falta de energia vital. Por que você pega dor nas costas? Falta de energia vital. Diz aí qualquer doença. Qualquer doença tem a ver com falta de energia vital. Então, a base, hoje em dia, bom dia, Portal do Nascimento, bom dia. A base, que a gente poderia dizer, que poderia revolucionar todo o sistema de doença e de saúde, é vamos tratar a energia vital. Se você identificar
Se você tiver métodos, se você tiver como tratar os aspectos da tua energia vital, você pode curar tudo. Ah, Rubens, câncer. O câncer não é genético? Não. Anotem outra coisa aí. Genético, escreve, eu acho que escrever, porque muita gente vai falar, você vai no médico, ele vai falar, genético é 1%. A primeira consulta que tive com um reumatologista, às 8 anos atrás, me receitou metotrexato para o jogo, mas graças a Deus conheci a medicina integrativa. É isso aí, Marisa. É isso aí. Então, não está errado, mas está tratando o sintoma. Eu falei, legal, você está com uma crise, trata, põe a muleta, óbvio. Você quebrou o pé, vou mandar andar? De jeito nenhum. Mas use a muleta. Paralelamente, faça o tratamento da perna quebrada. Se você tem qualquer doença, e eu estou falando hoje de depressão, ótimo, pode tomar um antidepressivo, para você ficar realmente, ter reação, ter como viver. Mas trate a causa. E qual é a causa? Uma causa, falta de energia. E nos meus estudos, nas minhas pesquisas, 30 anos, onde a gente foi identificando, e eu identifiquei em mim também, eu comecei a perceber o seguinte, que eu precisava ver as causas de falta de energia. Veja, então, qual é o meu raciocínio? Meu raciocínio é assim, a pessoa chega para mim, eu olho para a pessoa e falo, qualquer tipo de sintoma que ela tenha, ela está com desequilíbrio na energia vital. Qualquer sintoma. Ela pode ser qualquer doença. Dizem aí qualquer doença que você tenha, você está com desequilíbrio na energia vital. Então, se você não observar o que fazer com a energia vital, você não vai sair daquele processo. Há um câncer. Um câncer é um desequilíbrio da energia vital. Um trauma emocional violento desequilibra teu organismo como um todo, emocionalmente. O organismo tem que buscar alternativas de sobrevivência. Eu vou repetir, porque isso aí é muito sério. Um trauma emocional terrível, que te pega de surpresa, que te desestabiliza completamente, e que você pode, com isso, ter um ataque, você pode ter um AVC hemorrágico, um infarto, você pode ter uma crise que vai te levar à morte. O organismo entra rapidamente com o sistema de sobrevivência. O que é o sistema de sobrevivência? Para que você não morra. Porque uma crise emocional terrível, você pode ter realmente uma morte súbita. E o organismo tem sistemas de proteção de morte súbita. Eu vou repetir. O organismo tem sistemas de proteção de morte súbita. E como são os sistemas de sobrevivência de morte súbita? Você sabe qual é o nome? Como é que chama o sistema de sobrevivência à morte súbita? Vou anotar, anote aí. Coloque aí. Morte súbita, que é terrível, né? Porque morte súbita é terrível. Não dá tempo de fazer nada, né? Não dá tempo de fazer nada. Tirando as questões das picadinhas aí, que a gente está identificando como fazer, tem aí alguns aspectos interessantes para a gente ir fazer uns detox das picadinhas aí, porque tem gente aí tendo morte súbita por causa das picadinhas. Mas qual é o sistema que o organismo encontrou, todos nós temos, que é para evitar morte súbita? Anote aí, escreva aí, evitar morte súbita. Vocês querem evitar morte súbita? Todo mundo quer evitar morte súbita? Né? Acho que é uma das coisas mais terríveis que tem para todo mundo. Para a pessoa que vou dizer, acorda, não sei dizer bem que acorda, ou aparece no outro plano e não sabe o que está acontecendo, a grande maioria. Aparecer no outro plano sem saber o que está acontecendo é sério. Eu desenvolvi uma técnica para ajudar essas pessoas aí, né? Que acordam, que aparecem no outro plano e que, de repente, não sabem o que está acontecendo. Isso é muito sério, né? Você sair do corpo de forma definitiva e não sabe o que está acontecendo é uma das coisas mais assustadoras que existe. Anote. Sair do corpo de forma definitiva, que a gente pode chamar de morte, sem ter um preparo, é uma das coisas mais assustadoras que existe para a alma. Você fala, Rubens, não, é interessante, né? Porque as pessoas, eu sigo o Pablo Marçal, vocês sabem disso, e ele falou numa dessas lives, quando você sair do corpo e você encontrar lá o Criador, como é que o que você vai falar para ele? Olha que interessante. Ele sabe das coisas, ele é super sensitivo, ele sabe das coisas. Ele fala que ele fala com os demônios, tal. O cara sabe muito bem. E é interessante porque, embora ele seja
o evangélico, ele tem uma visão espiritual fantástica. Então, sair do corpo de forma abrupta, súbita, e não saber o que está acontecendo, é uma das coisas mais assustadoras que existe para a alma. Então, tanto a alma quanto o corpo físico, né, que é o ego, que não quer ter isso, ele desenvolveu métodos de sobrevivência. Anote aí, métodos de sobrevivência à morte súbita. Que a alma também não quer, porque aparecer do outro lado de repente, você precisa ter muito preparo. A maioria não vai conseguir ter uma tranquilidade. Como é que chama? O que vocês acham? Como é que chama? Alguém tem ideia? Como é que chama o programa que o ser humano tem para evitar morte súbita? Anote aí, morte súbita. Alguém está anotando? Igual a doença. Isso mesmo. Doença. Então, mas não, a somatização é o que é. Mas o que é a somatização? É doença. Tem razão. Então, toda doença pode, claro, depende dos níveis, é uma resposta ao organismo para evitar a morte súbita. E então, o organismo, instalando uma doença, ele tem tempo para fazer toda uma reprogramação, toda uma mudança de aspectos e poder sobreviver. Porque se você evita a morte súbita, mesmo que você entre uma doença, mesmo que seja um câncer, você tem tempo para você resolver aquilo, se curar daquilo, mudar aquilo. Você tem tempo. Mas se tem a morte súbita, você não tem mais tempo para nada. E então, a doença. Então, a doença vai ser sempre um desequilíbrio do ponto de vista energético, bioenergético. E como eu falei, hoje trazendo a única causa da depressão, a depressão não é doença, depressão é sintoma. Você trata a febre? Não, você não trata a febre. Você dá um sintomático para a febre. Se a febre está muito alta, você dá lá um antitérmico, um antipirético, para se sentir melhor. Os homeopatas até dizem, deixa a febre ficar um pouquinho, aguenta um pouco a febre, porque a própria febre já é um processo de esterilização. Né? Então, às vezes você tem uma febre, ela esteriliza o vírus. O vírus morre quando você está com 38,5, modo de falar. Então, mas você não trata a febre, você trata só o mal-estar, tomando um antipirético. Não adianta você. Então, imagine que você tivesse uma febre e você iria ao médico. E você chegava no médico e falava, estou com febre há 2 dias. Ele falava, febre, eu não estava, examinaria, falava, tá bom, eu vou te dar, então, Novalgina, você toma todo dia de manhã. Ah, é? Então, vamos lá, você vai tomando. Você volta um mês depois e fala, olha, eu continuo com febre. A febre vem à tarde. Ah, então você toma uma Novalgina de manhã e uma Novalgina à tarde. Você ia ficar satisfeito? Você ia ficar satisfeito que você ia levar teu filho no médico e ele daria só o Magnopirol, uma dipirona? Você ia ficar satisfeito? Claro que não. Mas, doutor, mas espera um pouquinho. A febre está me mostrando que tem alguma coisa por trás causando a febre. Pode ser uma infecção, pode ser uma inflamação. Eu preciso identificar isso aí. Então, se eu não identifico isso, eu não trato a causa, eu só trato o sintoma. Bom dia, Elizabeth. Então, a depressão é igual uma febre. É um sintoma. Você precisa identificar as causas da falta de energia, que é o único sintoma. Então, eles colocam assim, quando eles colocam sintomas de depressão, coloca falta de energia. Focados. A falta de energia, que é a causa básica da depressão. E aí, como é que eu posso provar isso aí? Se você identifica, presta atenção que eu vou falar agora, porque essa é o código, é a chave que você pode mudar todo o teu aspecto. Se você tem depressão, conhece alguém que tem depressão, você precisa identificar qual dos quatro níveis que você está perdendo energia ou não tendo energia suficiente. 4 níveis: físico, mental, emocional e vibracional. Físico, mental, emocional e vibracional. Então, como é que eu faço? O paciente chega com depressão. Tá bom. Eu começo lá. Eu identifico como é que são as causas físicas. Como as causas físicas?
como é que ele come, como é que ele dorme, quais são os hormônios, a idade que ele está. E aí eu já começo a identificar quantas pessoas ali, você muda uma alimentação e você entra com um hormônio, com equilibrar um hormônio, a pessoa sai da depressão. Eu tenho paciente que estavam 2, 3 anos tomando remédio, em 15 dias, quando identificou a causa, em 15 dias, falou, nossa, 15 dias já melhorei. É óbvio, você tinha um distúrbio hormonal causando um fato de depressão. E é óbvio que o psiquiatra sabe disso. É óbvio que o psiquiatra sabe disso. Ele está muito bem treinado. Ele sabe que a tireoide é uma das principais causas de depressão. Ele sabe que a menopausa e a andropausa são causas de depressão. Só que o que acontece? Quando ele avalia segundo os modelos clássicos dos hormônios, segundo os modelos clássicos de doenças hormonais, ele não identifica a doença. E aí ele não trata. Presta atenção. Todo psiquiatra que está bem preparado, ele vai pedir hormônios, ele vai pedir exames, principalmente da tireoide. Talvez ele não peça todos, talvez tudo bem. Mas quando ele pede os hormônios da tireoide, ele esquece uma coisa fundamental, que é ele precisa olhar os sintomas, não só os exames. Os exames vão complementar, mas a base do diagnóstico são os sintomas que a pessoa sente. Então, eu faço o diagnóstico pelo sintoma, não pelo exame. E hoje o pessoal faz pelo exame e não faz pelo sintoma. E aí o que acontece? A pessoa tem, por exemplo, um hipotiroidismo, que, na minha opinião, é a principal causa de depressão em mulheres jovens, mulheres de meia idade. A principal causa de depressão é a tireoide. Eu afirmo isso com a minha experiência de, sei lá, desde 2008. Em 2008, eu fiz a minha pós-graduação de medicina do envelhecimento com o Dr. Ítalo Rachid. Desde lá, que eu até escrevi o meu trabalho de conclusão, de tese do curso, foi diagnóstico diferencial entre depressão e hipotireoidismo subclínico. Isso foi a minha base porque eu achei tão forte. E eu digo que a grande maioria das depressões estão baseadas no hipotireoidismo. Mas também tem a falta de energia emocional. A pessoa teve um trauma emocional. Ela teve uma traição, por exemplo. Eu fui traído. E como é que você faz com traição? Bom, a traição é uma mágoa terrível. Acho que é piores que tem. Perdoar. E o perdão liberta você de uma energia parada. O perdão liberta você de uma energia parada. Então, você às vezes está deprimido, você está deprimida, porque você não consegue se libertar da raiva, da mágoa. E aí você fica ali com um sistema que fica gastando energia. É como se você tivesse furado a caixa d'água e você reclama que falta água. Você chama o caminhão-pipa, você enche a caixa d'água, daqui a pouco está vazia de novo. E gasta uma fortuna de água e você não tapa o buraco. Tem que tapar o buraco emocional. Qual é o principal tapar o buraco emocional? Perdão. Mas como é que eu vou perdoar uma coisa imperdoável? Nada é imperdoável. Nada é imperdoável. Então, eu escrevi um e-book sobre perdão e a base desse e-book é sobre traição. Pois, se você tiver interesse, pede aqui, a gente manda o link para você. Está na Amazon, esse e-book sobre... eu coloquei diferente o tema lá. Não perdoe e seja um idiota. Porque, desculpa falar, mas quem não perdoa é idiota. Quem não perdoa é idiota. Porque você fica lá com um brocotoma dentro de você, te causando um estrago terrível, e você não consegue sair do processo de depressão, porque você tem esse brocotoma tirando energia de você. Aí você identificando traumas emocionais. Eu identifiquei traumas emocionais intrauterino. Tem gente que sai do processo quando eu falo, o processo é intrauterino, vamos resolver isso aí, resolvemos, temos técnicas para isso. Terceiro, mental. Mas eu tenho fluxo de pensamento, eu não consigo parar de pensar, eu tenho síndrome de pensamento acelerado. Tá bom. Se você não entende como funciona o teu processo de pensar, você vai ter realmente um desequilíbrio e gastar uma baita energia. 25%, anote aí. 25% da energia que você gasta é na parte cerebral, na parte mental. Se você gasta 2.000 calorias, 500 calorias é só com o teu pensamento. Mas como é que eu faço isso? Eu faço meditação? Eu vou ser sincero, a maioria das pessoas não consegue fazer meditação. Eu prefiro dizer que você precisa aprender como funciona o processo mental.
aprender como funciona o processo mental. Como assim? É isso mesmo. Como é que é o pensamento? Como é que funciona o pensamento? E como é que você vai identificando o que fazer com o pensamento? Se você aprende a identificar que o pensamento acelerado, ele pode estar fora do momento presente ou fora de você, anote aí. O pensamento acelerado pode estar fora do presente ou fora de você. Vou repetir. O pensamento acelerado, ele pode estar fora do momento presente ou fora de você. E quando você identifica isso, em tecnologias que você pode identificar, você restaura seu nível de energia. Tem pessoas que saem da depressão por causa disso. E vibracional. Vibracional magnético. Né? Você perde energia magnética? Ou você perde. O ambiente, pessoas, a gente troca energia com os ambientes, troca energia com as pessoas o tempo todo. E tem pessoas que não por maldade. Então, vou dar um exemplo, uma depressão que é muito comum chegar para mim. A pessoa tem um pai ou uma mãe, um idoso em casa, muito idoso, muitas vezes acamado, com uma sequela de AVC, e ali você precisa ter todo um cuidado. O cuidado que você tem ali, você transfere energia. Isso que eu estou falando. Mas eu transfiro como? Naturalmente. Se você pega duas garrafas, por exemplo, que se ligam, né? A gente fala vasos comunicantes. Uma está cheia, a outra está pela metade. Quando você abre a torneirinha do meio, ela se equilibra. Então, eu aprendi com medicina chinesa isso em 1988, 89. O mestre falava, agulha perde energia, né? Não fala. Ele não falava. O que ele falava? Eu já perco energia pondo agulha. Se eu ficar conversando, então, eu vou perder mais energia. Então, eu falava. Ele entrava, punha agulha, saía sem conversar. Mesmo assim, ele perdeu os rins. De tanta energia que ele perdeu, entre aspas. Veja bem. E ele tinha muita consciência de muitas coisas. Talvez não tinha consciência a nível espiritual. Então, você quer curar da depressão, você quer curar da ansiedade, você quer curar de qualquer doença, comece fazendo a investigação do nível de como você perde energia, como você ganha e como você perde energia. Basicamente, isso vai te trazer e eu te trouxe aqui. Clareza. Eu montei um curso, e vai ser uma mentoria, uns 6 encontros, onde eu aprofundo muito sobre tudo isso, mas é sobre ansiedade. Né? A ansiedade tem a ansiedade química, a psicológica, a psicogênica e a magnética. Isso também ninguém fala. Tá? Então, estou trazendo isso aí, para mim é disruptivo, é completamente fora do padrão. Então, se você tem interesse no primeiro item aqui da nossa live, está lá, ou na bio, você tem também o link desse curso mentoria, em que eu vou fazer 6 mentorias, são 6 encontros que eu vou fazer para quem comprar o curso de ansiedade, o curso mentoria, e a gente vai fazer em janeiro, já estamos marcando as datas, e vai ser mentorias de grupos muito pequenos, ou se você quiser, individuais, onde a gente vai aprofundar uma série de questões, fora as 25 aulas, fora os bônus que tem lá do Viver Melhor, e outros bônus que eu estou colocando. E você vai recebendo outros bônus também com o tempo. Então, eu queria hoje trazer para você, eu trouxe, acredito que eu trouxe, se você acha que eu trouxe, coloca aí um joinha. Se você está no nosso Saúde Funcional Vida Plena aqui, dê um like, que quando você dá likes, você mostra para o algoritmo, né? Não sei quem é esse cara aí, o algoritmo, que isso pode ser um conteúdo que pode ser muito positivo para você, então dê o like. Se você está no Instagram, compartilhe, manda um aviãozinho, falando, olha, se você tem depressão e está tratando depressão, eu vou ser bem sincero, você está tratando depressão há mais de 6 meses, não está tratando a depressão, você está tratando o sintoma. Eu estou exagerando 6 meses, tá? Porque eu acredito que menos que isso aí, se você identifica os 4 níveis, você já sai da depressão muito antes. Muito antes. Precisa identificar os 4 níveis, você vai ter que fazer algumas coisas. Então, se você tem depressão, está tendo depressão mais que 6 meses, eu estou exagerando. Mas tudo bem. Você não está tratando a depressão. Você está tratando só o sintoma. Eu vou ser claro com isso aí. Não adianta você tratar a perna quebrada só com muleta. Você precisa tratar a perna. A muleta é importante? É óbvio que a muleta é importante. Sem ela, você não vai conseguir pôr o pé no chão. Mas é importante que você entenda que trate a perna quebrada
e a muleta não vai precisar ser muito útil. Isto é, trate as causas da depressão para você sair fora das muletas medicamentosas. Tá bom? Se você gostou, então, dê um like. Se você não gostou, não dá um dislike. Tudo bem, faz parte. Tá bom? E aqui no Insta, você manda um aviãozinho. Estaremos aqui na sexta-feira. É isso mesmo, conviver com depressivos não é fácil, porque o depressivo ele está sempre com energia baixa, sempre com energia baixa. E, por causa disso, o contato com ele te suga energia. Fazer o quê? Né? Naturalmente. Por isso que é difícil ficar perto de uma pessoa depressiva. E quando é uma depressão de origem vibracional, essa pessoa está sendo vampirizada e você acaba sendo vampirizado também por tabela. E aí vira um círculo vicioso, eu chamo que é marketing de rede negativa espiritual. Tá bom, pessoal? Agradeço a sua presença. Se você puder compartilhar, se você puder dar like, eu agradeço, porque pode ser que muitas pessoas poderão ser ajudadas com uma perspectiva maior nesse aspecto. Estaremos sexta-feira aqui, às 8 horas. Ou, se eu tiver um contratempo, eu coloco aqui. Eu vou começar mais tarde. Nós estamos numa semana bem mais fácil mesmo. Legal, Marcos. Obrigado. Acredito que foi útil, né? Domingos, bom dia, gratidão. Muito obrigado, pessoal. Vamos terminando aqui o Saúde Funcional. Minhas lives vão ser sempre de conteúdo. Tá? Então, acredito, toda vez eu vou trazer conteúdos novos. Eu acredito que vocês percebem isso aí. Por isso que eu tenho muitas lives aí, eu faço lives segundas, quartas e sextas, e nós estamos aí sempre à disposição para poder trazer uma visão que eu chamo de disruptiva, uma visão que seja um pouco diferente. Obrigado, até sexta-feira, terminando aqui na nossa